Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos de mais uma explicação, no caso, o episódio final dessa primeira temporada de The Walking Dead Dead City, sendo o episódio 6, com direcionamento para a segunda temporada dessa série, com revelações surpreendentes, então vamos para o vídeo. E já começando, indo diretamente aos sinalizadores que a Jean soltou lá no final do episódio 5, com o encontro do Negan e ela ali, que logo de cara ela não consegue contar a verdade para ele, e apenas deixando uma pista, e que finalmente vemos ela falando pela primeira vez, mesmo tendo sido em poucas palavras, e a gente também vê a atitude dele com a menina, sendo meio grosso com ela aqui, e dando em seguida a grande revelação de que foi ele que matou o pai dela, e já serve para mostrar pra gente que o verdadeiro Negan ainda continua ali. Se antes ele demonstrou o paizão, o bonzinho, que sempre quer ajudar as crianças, é visto que essa cena já prova pra gente que o Negan não estava ali só pela ajuda e pela bondade. Ele estava meio que pagando uma dívida, que no caso seria com a Jean por ele ter matado seu pai. Do lado da Jean, a gente tem agora uma personagem completamente destruída em todos os lados. Ela já estava traumatizada de antes com a perda do pai, que fez ela deixar de falar. E agora a menina descobre a Meg como mentirosa e o próprio Negan, que foi quem ela confiou o tempo inteiro. Isso já traz uma visão geral da série de que ninguém tá totalmente certo, todo mundo tem um negócio errado. E então temos o foco principal, que é a conexão do Negan e da Meg, com ela se sensibilizando com ele em um diálogo, contando mais sobre a sua história de antes. Isso abre algumas brechas para ela poder mencionar algo que ela não fazia há muito tempo, que é o fato dela mencionar sua mãe, a própria mãe que nunca foi vista em The Walking Dead. Continuamos, temos então o Negan começando a perceber os sinais e concluindo a situação que está acontecendo com ele ali, com a questão da fumaça, que ele vê que a Meg o tempo inteiro sabia que o lugar certo era seguir a fumaça e do nada ela saber aquilo, como era que ela sabia o caminho certo o tempo inteiro. A questão da Jean ter tentado contar um negócio para ele e que ficou com isso na cabeça, além do fato também de que a menina saiu do lugar onde ela estava totalmente segura só para poder encontrar o Negan, tentar falar com ele a primeira vez e não conseguir falar. E ficou com aquilo então do porquê que era tão importante ela fazer isso. Fora os comportamentos da Meg, fazendo com que ele percebesse a verdade. E é aí que se tem uma luta deles dois, tendo a Meg ali acertando a faca no Negan, conseguindo feri-lo. E outra parte é a questão do Negan chutar ela e ela voar para longe, e ele pular lá com a faca, tendo várias ações de efeitos ali, levando então para um diálogo bem importante, dele jogando na real que a Meg não precisava ter mentido para ele, só precisaria ela ter pedido para ajudar a encontrar o seu filho, e eles poderiam ter trabalhado juntos. O roteiro tenta nos mostrar que ele tem razão, mas na verdade ele não tem tanta razão assim não. Vocês conseguem imaginar a Meg chegando com uma proposta pro Negan lá, ele todo tranquilão com a Jean, e ela chegando e pedindo para ir correr risco com ela só para poder ajudar a recuperar o seu filho. Ele poderia até ter ajudado, mas tenho certeza que ele não ia ajudar tão facilmente não. Do jeito que a gente vê a forma como ele lidar com a Meg lá no primeiro episódio, ele não ia ajudar não. E então partimos pro ponto do Negan sendo entregue ao croata e a Meg ali cumprindo o que o croata havia mandado, visto que tudo o que o croata queria, toda a proposta dele junto com a dama, eles conseguiram, que foi pegar o rancho e tiveram o Negan em troca. E é onde vemos que é a primeira temporada da série em que o vilão venceu. E seguido temos aqui diálogos importantes do croata, revelando sobre todo esse tempo que ele não esteve com o Negan, das histórias que ele soube. No caso da Meg, e temos o reencontro da Meg e do Rancho, tendo ao mesmo tempo uma das cenas emocionantes, que é a despedida do Negan com a Meg ali, pedindo para ela cuidar da Jean. Seguindo para a troca deles dois, com o Negan passando pelo menino, só que claro, tudo isso acontecendo na metade desse episódio, como se tudo estivesse bem agora, já que a Meg conseguiu ter seu filho de volta. Porém, mais revelações e coisas surpreendentes vão acontecendo, e que essa outra metade desse episódio tem como função trazer a carga que vai conectar com a segunda temporada. Mas dessa vez
Falando da parte dos combustíveis, dá a entender que a mulher não está muito preocupada se o Hermeson matou o Niga ou não. Ela está mais preocupada com os recursos de como vai evoluir essa nova comunidade dela, com o que tem na ilha. Que ela sabe que é aquele grupo que está lá em Manhattan, tem combustível e algo que eles produzem, que é o metano que o próprio croata desenvolveu. Logo em seguida, temos a questão do Rachel tendo uma quebra de expectativa bem proposital mesmo, da forma como o menino está em relação a como ele lida a essa situação de resgate e reencontro com a mãe, tratando-a com bastante desprezo e trazendo uma realidade para a gente, como se ele não tivesse bem ao lado da mãe dele na comunidade em que ele estava, inclusive ressaltando que estava melhor com o croata. Isso já indica que o Rachel é de fato um problema para a história agora. Mas também o personagem traz para nós um problema real, que é o da própria Meg, que pelo que dá para entender se trata que a Meg passa mais tempo na vida preocupada com o Niga do que com a própria família e da vida dela. E partindo para os momentos de Niga e croata, ali é visto momentos sobre o passado lá dos Salvadores. Ele ressaltando os primeiros contatos que ele teve com o grupo do Niga, a primeira missão que ele fez ao lado dele e que o próprio Niga ensinou esse lado da maldade, como por exemplo a forma de fazer com que os outros fossem submissos, e era a estratégia que eles usavam para fazer com que o seu grupo fosse imbatível. E com base nisso, o episódio nos traz que essas características do Niga ele meio que pegou e levou para a dama, e a dama viu com bons olhos que podia ser algo muito bom para ser usado na ilha. E assim, finalmente, então se tem o encontro dele com a dama, trazendo uma ideia logo de começo como uma proposta de trabalho. Ela trazendo a real de que o Niga pode liderar a ilha para ela devido a essas características que ele tinha. Ela apresenta também que a ilha está prestes a ser atacada pelo pessoal lá da Nova Babilônia, e é aí então que o grupo do Hermeson se conecta. Mas é claro que tem outras situações que é o lado macabro da mulher para reforçar ela como vilã e a capacidade que ela tem. Ela mostrando então ali uma caixinha revelando o dedo mindinho do Rachel, e as revelações dela sobre as conversas que ela teve com o Rachel mostra também o pé atrás que essa personagem tem. Daí que vem o ponto para a segunda temporada, que é do Niga ter que se provar para essa mulher, porque a partir das conversas que ela teve com o menino, o próprio Rachel contou a visão dele de que o Niga matou o pai dele quando ele estava na barriga da mãe dele, e que o Niga ainda parece ser meio abalado com isso, se mostrando arrependido com o que fez. Somado pelo fato dele ter ido lá também salvar o menino, já mostra que o Niga mudou, e é algo que preocupa a própria dama, porque ela precisa do Niga antigo, e além disso, ela usa ameaças de que ela pode pegar partes do rancho quando ela quisesse, e é algo que então se conecta o Niga com a Meg. Então ele vai ter que se mostrar para a dama que ele passou por cima de tudo aquilo e que não tem remorso e nem nada de tudo o que ele fez com o pessoal, tendo que virar forçadamente o Niga mal dos Salvadores para que essa mulher possa aceitar ele e não fazer nada de mal. E por fim se tem esse fechamento muito louco com essa cena dividindo a imagem dos dois, dividindo também a preocupação dos dois, visto que a Meg anteriormente promete para o Rachel que vai deixar de lado toda essa questão do Niga, que fica atrapalhando a vida deles. Porém, nos desenhos que ela encontra e todas as imagens que ele registrou em sua trajetória, preocupa ela. Então, é um final com os dois preocupados diante de um destino que pode forçar a eles se chocarem novamente. Então, esse foi a última explicação do episódio dessa primeira temporada. Próxima semana trago mais coisas legais para vocês. Então, fique com Deus e até